Aqui no Brasil, nós vimos o presidente Lula anunciando o PIS/COFINS, que foi zerado para o diesel, e também um subsídio que foi implementado para a importação do óleo diesel. Pois bem, o cálculo do governo federal aí é de um desconto no final do dia, na bomba, de 64 centavos. Mas hoje a Petrobras já anunciou um aumento do óleo diesel em 38 centavos por litro. Então o anúncio do governo já foi reduzido. Lula pediu então a ajuda dos estados. E por isso o Conselho Nacional de Política Fazendária marcou para o dia 27 de março uma discussão sobre o impacto no preço dos combustíveis. Como eu disse, nessa quinta-feira, o presidente fez uma espécie de chamado aos governos estaduais para reduzirem o ICMS sobre o diesel. É um dos tributos que mais pesa no preço final. O esforço é para evitar que o aumento do combustível pressione a inflação de transportes. A gente tem transporte público que só caminha nas ruas por causa do diesel. Ônibus, vans escolares, ambulâncias. E também dos alimentos, porque são os caminhões que levam os alimentos pelo Brasil inteiro. Uma eventual redução desse ICMS costuma ser adotado em conjunto pelas unidades federativas nessa reunião com os secretários estaduais da Fazenda. Eles tomam uma decisão em conjunto. O ICMS é um tributo estadual que incide sobre a venda de produtos e serviços e representa uma das principais fontes de arrecadação dos estados, ainda mais em ano eleitoral, por isso que muito governador não quer abrir mão dela. Sua principal função é arrecadar recursos para os governos estaduais com o objetivo de financiar serviços públicos essenciais na educação e na saúde. Na prática, quem paga o ICMS somos nós, consumidores finais, porque esse imposto é embutido no preço do produto e do serviço, como no caso, gasolina e diesel. Hoje, para vocês terem uma noção do peso do ICMS, ele representa R$ 1,17 por litro do diesel. Ou seja, é um dos principais custos do combustível. O conjunto de medidas para mitigar os efeitos da volatilidade do preço do petróleo, que foi anunciada em Breaking News, ao vivo aqui no Bastidores CNN, somam aí 30 bilhões de reais em renúncia fiscal. Mas o imposto de exportação de petróleo implementado deve arrecadar cerca de 30 bilhões. Por essa razão, o que diz o Ministério da Fazenda? As medidas vão ter impacto fiscal neutro no futuro. O anúncio inclui zerar as alíquotas de PIS/COFINS, como eu disse, que incidem sobre o diesel, além do pagamento de uma subvenção a produtores e importadores de diesel. Matheus Teixeira, a gente vê aí um cenário de uma tentativa de convencer os governadores. Agora, em ano eleitoral, a gente já viu esse filme no verão passado. A gente viu isso no governo de Jair Bolsonaro. O governo de Jair Bolsonaro também trouxe a redução da alíquota dos combustíveis em ano eleitoral, para que não fosse prejudicado numa campanha à reeleição. A mesma coisa que faz agora Luiz Inácio Lula da Silva. Naquela época, os governadores chiaram muito, porque tem muito governador disputando a reeleição que disse: vou abrir mão de um dinheiro que vai para a saúde e educação para diminuir o diesel e a gasolina, então ele tem que colocar na balança se vale a pena ou não. Por isso que o presidente Jair Bolsonaro, então, o presidente Jair Bolsonaro acabou optando por ele mesmo, na canetada, junto com o Congresso, determinar a redução nos estados. Porque se depender só dos governadores, a chance disso acontecer é muito menor. O ICMS é o principal imposto estadual e é de onde vem grande parte da arrecadação dos estados. E também, do ponto de vista político, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um enfrentamento muito duro com os governadores e o presidente Lula agora seguiu outro caminho. Mas por que o ex-presidente Jair Bolsonaro, além do próprio perfil dele e do jeito de fazer política um pouco mais truculento, adotou essa medida? Porque na cabeça da população, o preço da gasolina, do diesel, é muito mais atribuído à Petrobras, ao governo federal, do que ao governo do estado. Portanto, se está muito cara a gasolina, não é exatamente na conta do governador que recai isso. Claro que cai um pouco também, a política é isso, todo mundo é bem informado, mas, no geral, isso desgasta muito mais o governo federal que o governo do estado. Portanto, o governo do estado, em um ano de eleição, precisando botar a máquina para funcionar, para ou se reeleger ou eleger o sucessor, vai abrir mão de uma arrecadação
qual será o dividendo político ali na frente? É um cálculo muito difícil de ser feito. Eu perco dinheiro, mas consigo baixar a gasolina, ou eu continuo com dinheiro, com uma caneta mais gorda ali para conseguir fazer entregas em ano eleitoral e, portanto, conseguir manter a base à frente do executivo estadual. Fato é que o presidente Lula, para tentar não cair em contradição em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, não quis forçar esse déficit nos estados, porque sim, se a esfera federal força os estados a baixar o ICMS do combustível, do diesel, é inevitável que os cofres estaduais fiquem com um rombo muito grande e, diferente do governo federal, que tem mais margem para abrir crédito extraordinário, para eventualmente conseguir manobrar o orçamento, no estado isso é mais difícil. Portanto, o governo federal, que tem mais margem e mais musculatura para conseguir fazer esse jogo de baixar o imposto, aumentar um pouco mais o outro, fazer uma compensação. A realidade financeira dos estados é mais difícil, porque, como a gente tem falado, o ICMS já é um dos principais impostos e mexer nele poderia sim afetar sobremaneira os cofres estaduais em um ano de eleição. Mas fato é que, do ponto de vista político, hoje o governo federal se articula para pelo menos os governadores da base fazerem algum aceno nesse sentido. Porque se os governadores alinhados ao governo federal fazerem esse sinal, vai acabar constrangendo os governadores de oposição, porque vem aquela comparação, em um estado está mais barato, no outro está mais caro. Mas se isso vai acontecer, só o tempo dirá, porque a gente já vem noticiando há muito tempo. A realidade fiscal dos estados no Brasil é muito complicada. Tem estados piores e estados um pouco mais saudáveis financeiramente, mas todos enfrentam problemas de dinheiro, de falta de dinheiro, tanto é que a falta de infraestrutura em muitos estados, até hoje, está aí justamente pela falta de investimento, pela falta de dinheiro. Uribe, Tainá.